humanidade. Você vê, quem cria e dissemina as crenças que dominam a população hoje? São dois tipos de pessoas, a turma do jornalismo e a turma do show business. Eles criam a religião dominante, os valores, as crenças, os critérios de julgamento, os critérios do bom e do mal, ou do conveniente e do inconveniente. Eles absolvem e condenam, eles aplaudem e vaiam, tá certo? E a massa os segue. Então essa gente é a casta sacerdotal hoje, eles são os guias morais da humanidade. Agora pergunto eu, que preparo e que qualificações tem jornalistas e pessoal do show business para esta função? Qual é o treinamento que eles recebem? O treinamento que eles recebem, o pessoal do show business, é em festinha de embalo, é tomando pico, é certo? É embolsando dinheiro público, é esse o treinamento que recebem. E vocês se deixam educar por esta gente. Eu fico consternado quando vejo algum homem bom, às vezes um militar, um sacerdote, uma coisa, ser entrevistado por um desses canalhas na televisão e tratar o cara com respeito. Isso mostra que esta pessoa, mesmo que se diz conservadora, tem temor reverencial à mídia e show business. Vocês estão lidando, vamos dizer, quando você está na presença de um jornalista ou de gente do show business, você está na presença da pior gente que existe, a gente tem moralidade mais baixa que existe. E você os trata com respeito, reverência, como se fossem sacerdotes. É claro, a religião ainda tem uma grande influência, mas não é através dos grandes meios de comunicação, é pessoal, é através das igrejas, escolas, etc, etc. Mas é só a grande mídia que cobre o público inteiro. Então o pessoal tem temor. Pois olha, eu não tenho temor nenhum nessa mídia, eu vivi no meio dessa gente, eu conheço esses caras todos. Se os jornais todos ficarem contra mim, não enfrentar uma briga comigo, eu ganho a briga. Porque se eles vêm provar que 2 mais 2 é 5, eu digo que é 4, meu filho, eu vou ganhar, porra. Então, não tenham medo e não tenham respeito nenhum por jornalista. Apesar do apelo popular, os 30 dias que antecederam o segundo turno das eleições municipais do Rio de Janeiro foram marcados por difamações. Foi uma campanha dura, difícil, repleta de mentiras, agressividade, propaganda difamatória e manipulação. A intenção era clara: confundir os eleitores cariocas. O candidato do PRB, Marcelo Crivella, foi alvo de uma intensa campanha negativa da mídia, principalmente no segundo turno. Enfrentou 3 gigantes da comunicação que tentaram de todas as formas denegrir a campanha eleitoral. Numa delas, aquela que se diz ser a maior revista do país. Revista Veja, que publicou a capa exclusiva sobre Crivella no Rio de Janeiro. A matéria falava da detenção do então candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro em 1990 e foi publicada dias antes das eleições municipais. Não seria no mínimo estranho publicar esta notícia às vésperas de uma importante corrida eleitoral? E o que dizer do site de notícias UOL, o portal que publicou manchetes totalmente tendenciosas? Veja só as notícias publicadas sobre Marcelo Freixo. Preste muita atenção no tom cordial e brando das postagens feitas pelo site. Marcelo Freixo, flamenguista, craque na pelada e fã de Game of Thrones. Freixo vai à feira, come churrasquinho e visita a reduto de Eduardo Paes. Você não acha amigáveis demais? Agora veja as diferenças dos posts quando se referiam a Marcelo Crivella. Crivella escolhe bairro dominado pela milícia para o último ato de campanha. Durante a campanha, Crivella comete equívocos em 75% das declarações. São ou não notícias tendenciosas? Ao longo da campanha eleitoral, foram várias as notícias sem fundamento que tentaram prejudicar o candidato. Como esta, também publicada pelo jornal O Globo, na coluna do jornalista Lauro Jardim, e que afirmou que Crivella estaria envolvido na Operação Lava Jato. Tudo para denegrir sua imagem. Na televisão, a emissora não poupou esforços para atacar o candidato.
Desde ontem, em inserções do horário eleitoral obrigatório, o candidato Marcelo Crivella tem atacado a TV Globo em termos nada respeitosos e ainda piores do que a nota agora enviada à emissora. Com tantas notícias mentirosas, dá para acreditar na Globo? Por essa postura nada imparcial, a Rede Globo virou manchete em um dos jornais de maior credibilidade do mundo, o The New York Times. Na publicação, o jornal americano diz que a Rede Globo é a TV que ilude o Brasil. Mas afinal, qual o motivo para tantas agressões e intimidações a Marcelo Crivella por parte dos veículos de mídia? Ele seria uma ameaça? Mesmo com tanto jogo sujo, a verdade venceu e Marcelo Crivella foi eleito prefeito do Rio de Janeiro com quase 2 milhões de votos. E não é de hoje que a mídia tenta manipular os fatos. No ano de 1989, em um debate entre Lula e Fernando Collor, a Rede Globo de televisão manipulou o cenário do debate. O suor de Collor do debate, então, foi produzido. Todo aquele debate não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos. E na época, a revista Veja também se moldou conforme a situação. Foram 2 edições com propósitos contrários. Na primeira, a publicação mostra apoio a Fernando Collor. Já na segunda, deixa claro que é a favor do impeachment do político. Donald Trump começou não sendo levado a sério nem dentro, nem fora do partido e acabou conseguindo a indicação antes de Hillary Clinton, que sempre foi considerada uma barbada entre os democratas. Mas nós vamos informar, coisa que vocês jamais fariam ou farão, né? Que é informar o povo. Vocês são comunistas, vocês são cabos eleitorais do comunismo, né? Então, vamos analisar alguns offs, algumas falas, algumas reportagens desses vagabundos comunistas. No mercado financeiro, as principais bolsas de valores do mundo fecharam em alta com as pesquisas que indicam a vantagem de Hillary Clinton na corrida presidencial americana. Vocês, cabos eleitorais da nova ordem mundial, todo dia falando que ela tem 90%, ele tem 2%, né? Hillary Clinton ampliou a vantagem sobre o rival do Partido Republicano. Ela venceria com uma margem de 5 pontos percentuais. Hillary deve ser eleita, se Deus quiser, porque Trump é uma ameaça para a América e para o mundo. Esse Jabor, ele é, a meu ver, é uma coisa pessoal. Esse é um comunista nojento, desinformador. Então ele mente, mas mente assim, e com aquele deboche, porque eles são bons, eles são treinados para isso, né? O Trump é a comédia, a caricatura extrema da direita americana. Isso significa que ele está 30% na frente, né? Porque todo socialista, comunista, cabo eleitoral do comunismo é uma pessoa nojenta, asquerosa, sabe? É carniça. Então, intelectual no Brasil é isso, é Chico Buarque de Holanda, Jabor, Jô Soares, Caetano Veloso, é essas porcarias. É uma ferrada de sei lá quantos por cento que essa vagaba irá tomar. A nossa preferência é o Trump, que é uma pessoa lógica e normal, ao invés daquela comunista Hillary Clinton, por exemplo, a nossa preferência é o Trump. Ainda mais com um provável candidato polêmico como é o Donald Trump. Quais são os desdobramentos do meio político neste domingo? Olha, permita-me discordar. Você disse que o Trump é um sujeito polêmico. Não, ele não é um sujeito polêmico, ele é um sujeito verdadeiro. Ele é um republicano, um conservador, portanto, um anticomunista. Ele é contra a sede do Partido Comunista Universal, que é a ONU, né, que é contra Israel, ele já se manifestou. Vamos mudar a embaixada norte-americana para a eterna capital do povo judeu, Jerusalém. O mundo sabe que o islamismo, os muçulmanos, eles são contra os cristãos, os judeus, os americanos, eles são doutrinados desde a infância. Isso é público e notório no mundo todo. E ele é contra isso. Ao contrário de Barack Obama, Bill Clinton e Hillary Clinton, enfim, os democratas, que são a favor. Eles são a favor da nova ordem mundial, de acordos climáticos,
temperatura global está aumentando, todas essas farsas, essas mentiras, né? Evidentemente, se elegerá o presidente dos Estados Unidos, coisa que eu, José Márcio Castro Alves, já venho falando há mais de um ano. Sempre falei isso porque eu não sou bobo, eu gosto de ler, mas não é essa imprensa brasileira comunista. Eu leio Olavo de Carvalho e outros que leem o que está rolando no mundo e nos passa, porque se você fosse informar aqui no Brasil a respeito do que se passa no Brasil, lendo imprensa brasileira, escutando esses vagabundos da Globo, da Folha de São Paulo, Estadão, Veja, essas coisas, você está de cabeça para baixo. É tudo ao contrário. Aí, se você inverter tudo, é capaz de você ter alguma noção. Agora, se você não inverter, você não vai saber absolutamente nada. This is what our new future will look like. I'm going to lower your taxes very, very substantially. Ele é um homem normal, ele é um homem franco. Ao contrário da imprensa esquerdista, vocês fazem parte, 90% da imprensa europeia, americana, norte-americana, latino-americana, toda a esquerda, como vocês. Vocês falam o candidato polêmico. Polêmicos são os comunistas. Não tem jeito, Trump é sempre o centro das polêmicas, como a gente falou inclusive no início. Oi, cambadas de comunistas e canalhas nojentos, vocês são nojentos. O que está acontecendo é um negócio engraçado, curioso, porque à medida que os candidatos estão chegando mais perto de conquistar a vaga oficial do partido para concorrer às eleições de novembro, cada um está indo para um lado. Ah, quer dizer que cada um vai para um lado? Você queria que o Trump andasse com aquela vagabunda comunista no mesmo carro, com aquele estrupício? Pelo amor de Deus. E a estratégia do Trump, né, a gente está vendo essas pancadarias, no fundo a estratégia dele é muito o quanto pior, melhor. Ah, é uma estratégia. O Donald Trump, ele tem estratégia, ele contrata MST da Hillary, Black Bosta da Hillary, para ir lá na rua fazer bam em comício dele. É a estratégia do Trump, ela acabou de dizer. Esse pessoal é muito inteligente, esse pessoal da Goebbels. Mas tem mais, tem muito mais, vamos lá. E entre os democratas está acontecendo exatamente o oposto. Hillary Clinton está cada vez mais serena, está cada vez mais falando com propriedade, baixando o tom da voz, está cada vez mais presidencial. Ela fica assim, cada vez mais presidencial. É porque ela tem aquela carinha dela mesma, né? Aquela carinha assim, ela é tão honesta, né? Os democratas, os comunistas são tão honestos, tão francos, não é mesmo? Sinceros, né? Os telespectadores vão compreender por que eu estou sendo tão amável com vocês. O Trump está sendo acusado com apologia às armas. Então essa carrapata, essa amiga do Bernie Sanders, essa comunista, ela fica fazendo esse tipo de política, né? Não, porque ele é a favor do armamento. É claro que ele é a favor do armamento. Ele não é besta. Aliás, ele disse assim para carrapata Hillary, amiga do Bernie Sanders, já que você é contra o armamento da população, desarme seus seguranças. Sabe o que ela fez? Não desarmou, não. Pois é, as pesquisas de opinião, em geral, são feitas por telefone, né? Ligam para os eleitores e aí fazem a pesquisa. Então é isso, meus amigos. Vocês viram o que é uma imprensa nojenta, comunista e nojenta? É Goebbels, é Rede Goebbels, Globo News, qualquer uma. São todas iguais. Isso aí dá nojo em urubu. O negócio está sério. Ou seja, resumindo tudo, as chances de Donald Trump ser o presidente americano estão crescendo. É inimaginável esse palhaço na presidência. Mas vai fazer um limpa dessa escória comunista nos Estados Unidos, mas um limpa assim, ó, uma coisa finíssima, mas vai dar uma limpada, o mundo vai melhorar muito. E nós estamos rezando, se Deus quiser, esse homem vai ganhar. Let's make America great again. The tweet that you had this morning about are we living in Nazi Germany, what were you driving at there? What are you trying to tell the country? I think it was disgraceful that the intelligence agencies allowed any information that turned out to be so false and fake out. I think it's a disgrace. And I say that, and that's something that Nazi Germany would have done and did do. I think it's a disgrace that information
that was false and fake and never happened got released to the public. As far as BuzzFeed, which is a failing pile of garbage, writing it, I think they're going to suffer the consequences. They already are. And as far as CNN going out of their way to build it up, and by the way, we just found out I was coming down. Michael Cohen, Michael Cohen is a very talented lawyer. He's a good lawyer in my firm. It was just reported that it wasn't this Michael Cohen they were talking about. So all night long, it's Michael Cohen. I said, I want to see your passport. He brings his passport to my office. I say, hey, wait a minute. He didn't leave the country. He wasn't out of the country. They had Michael Cohen of the Trump Organization was in Prague. It turned out to be a different Michael Cohen. It's a disgrace. What took place, it's a disgrace. And I think they ought to apologize to start with Michael Cohen. Since you're attacking us, can you give us a question? Mr. President-elect. Go ahead. Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance? Your organization You are attacking our news organization. Can you give us a chance to ask a question, sir? Go ahead. Sir, can you state, Mr. President-elect, go ahead. Can you state categorically, She's asking a question. Mr. President-elect, can you give us a question? Don't be rude. You're attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you give us a question? I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not appropriate. A única coisa que eu quero pedir para a senhora, assim, publicamente, é que eu sei que ele vai tentar apagar as provas, que é o dia que eu entrei no prédio, as filmagens ali, e eu quero te pedir, por favor, não deixe o caso morrer, porque eu sei que eu estou falando a verdade, e ele tem que pagar. Eu não fui a primeira. Acredite em mim, por favor, eu não fui a primeira, mas eu espero muito ser a última. Tá bem, então, obrigada. Conte comigo, saiba que eu não quero nenhum aproveitamento político ou religioso. Tá ok, obrigada. Eu também sou cristã, como tu te apresentas, e acho que, bom, eu só queria te dar um apoio como mulher, né? Muito tá? obrigada por Na medida que eu possa ser útil, tá bom? Muito obrigada, querida, é um prazer. Foi, vou até o fim. A polícia de São Paulo indiciou em inquérito por denunciação caluniosa e extorsão a estudante que acusa o deputado federal Marco Feliciano de tentativa de estupro. A jovem disse que foi sequestrada e ameaçada pelo ex-chefe de gabinete do deputado. Uma nova testemunha foi determinante para que o delegado indiciasse a estudante. O ex-namorado de Patrícia Leles contou que esteve com a jovem em São Paulo no período em que ela afirma ter sido ameaçada e sequestrada por Thelma Bauer, ex-chefe de gabinete do deputado federal Marco Feliciano. Câmeras do hotel onde o suposto crime ocorreu mostram que Patrícia cumprimenta Bauer com um abraço e, em seguida, os dois aparecem em clima bem descontraído. Essas fotos de uma loja de maquiagem também desmentem a versão de que ela ficou presa no quarto do hotel. O delegado deve pedir a prisão preventiva de Patrícia. Em decorrência do perigo que ela coloca à sociedade e as pessoas que a cercam, com falsas verdades, com mentiras, não medindo as consequências dos seus atos. Segundo o delegado, Patrícia foi diagnosticada no ano passado com mitomania, uma doença psiquiátrica que faz com que a pessoa minta compulsivamente. A avaliação foi feita a pedido da polícia de Brasília, depois que Patrícia denunciou ter sido vítima de um outro estupro que não foi comprovado. Ela narrou que com 15 anos de idade ficou em cárcere com mais 2 amigas por cerca de 3 dias sendo estuprada todos os dias. O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, foi indiciado pela Polícia Federal na Operação Timóteo por lavagem de dinheiro. Ele teria recebido R$100 mil de um escritório de advocacia investigado nesta operação. Malafaia foi alvo de mandado de condução coercitiva no dia 16 de dezembro do ano passado, quando o investigado é levado para prestar depoimento. Nós entramos em contato com a defesa de Silas Malafaia, mas ainda não tivemos resposta. Amigo há mais de 20 anos. Trouxe um membro da igreja dele, que é empresário, para me dar uma oferta pessoal. Me deu uma oferta de R$100 mil, depositado na minha conta, declarado no imposto de renda meu e da minha esposa, porque eu tenho conta conjunta. Agora eu pergunto a vocês, como é que um juiz, essa é a única coisa, faz uma condução coercitiva? Não sou bandido, não estou envolvido com corrupção, não sou ladrão, eu estou indignado. Que Estado de Direito é esse?
Sabe o que é isso? Porque uns 10 dias atrás eu falei que eu sou a favor de uma justiça independente, forte, mas não absoluta. Retaliação, é isso? Querem aparecer em cima de mim? O pastor de Santa Catarina, que é meu amigo, cujo cara é membro e deu um monte de oferta lá para ele, não teve condução coercitiva. Por quê? Porque eu sou conhecido da mídia? Porque todo mundo me conhece? Eu recebi um cheque, eu recebo cheque de várias pessoas, pessoal, cheque para a igreja, cheque para minha associação. Eu pergunto a você, quer dizer que um pastor, um padre, que recebe uma oferta depositada em conta de um traficante, quer dizer então que o pastor, o padre é traficante? Onde é que nós vamos parar? Por que o juiz não mandou uma intimação? Pastor, vem aqui prestar declaração. É uma tentativa de me denegrir, porque tem interesses por trás, porque eu me posiciono, porque eu me coloco. Isso é uma safadeza, uma molecagem. Tô desafiando a provar que eu tô envolvido com esses canalhas. Meta eles na cadeia. Sou a favor da Lava Jato, sou a favor de uma justiça forte, mas não para isso. Para pegar um cidadão que não tem nada com nenhuma acusação e tentar denegrir minha imagem diante da opinião pública. Essa que é a verdade. O senhor está querendo dizer que se eu fosse chamado para prestar depoimento, não havia necessidade de ser forçado? Ué, mas alguém me delatou? Fizeram delação? Envolveram meu nome? Quer dizer que um juiz, como já aconteceu outras vezes... Quase que eu esqueço de dizer uma coisa para você pensar e analisar. O que o jornalista da Isto É publicou e que grande parte da imprensa, com exceções, acompanhou a asneira desse cara, eles tentaram produzir uma sensação de que existem um desdobramento judicial com novas provas contra mim. Sabe, é uma cortina de fumaça para poder induzir a opinião pública como se houvessem novas provas contra mim, por isso eu estava sendo indiciado, uma coisa que aconteceu em dezembro. Agora, mais uma que eu não falei. 50 pessoas foram 50 indiciadas. As 49 têm movimento de milhões. No processo de mais de 1000 páginas, tem páginas e páginas sobre cada um. Eu, 3 linhas, dizendo que eu recebi 100 mil, já disse que foi uma oferta, e eu não sei nem, não estou dizendo que o cara não está envolvido, porque ele era advogado de muitas coisas, não sei nem se foi desse dinheiro. Para vocês verem o império da maldade para me denegrir na opinião pública. Não tem nenhum fato novo. É a notícia requentada de 16 de dezembro, que eu mostrei minhas defesas, do indiciamento do dia 15. Estão querendo criar uma sensação de que descobriram coisas novas. Mais uma notícia aí, hoje, que foi bem alarmante. Querem atribuir ao Jair Bolsonaro a culpa dos militares lá, a polícia militar, ter parado no Espírito Santo. Segundo o site de notícia, o Estadão, existe um grupo político ligado ao federal, né, Jair Bolsonaro, que esteve na linha de frente da comunicação e da logística do motim que parou a polícia militar no Espírito Santo. Pois é, gente, eu não sei o que se passa nas notícias ultimamente. Eles querem parar o Jair Bolsonaro de todo jeito. Jair Bolsonaro começou a subir nas pesquisas, o povo petista já está desesperado, estão se desesperando a cada dia que passa, e agora estão procurando uma maneira, um jeito de incriminar Jair Bolsonaro de todas as maneiras. Minutos atrás eu acabei de publicar um vídeo que foi publicado ontem, que o Ministério Público está avaliando os vídeos de Bolsonaro, né, por suposta campanha fora do prazo, né? E agora o Estadão publica isso daqui, que Bolsonaro poderia estar na linha de frente. Isso que é incrível. E o policial
simplesmente ele não pode se manifestar. É claro que agora eles vão atribuir a culpa aos policiais. Todo mundo sabe que eram mulheres, talvez até de policiais que já morreram, que estavam lá na porta dos policiais impedindo a entrada deles. Não era nem os policiais, talvez os policiais queriam trabalhar, mas as mulheres impediam que os policiais saíssem a trabalhar. E o que Bolsonaro tem a ver com isso agora? Vê aqui mais abaixo, aqui o Estadão ele já tenta, né, difamar Bolsonaro, dizendo do recorde de publicações do próprio Bolsonaro. Atingir o recorde de visualizações. Nos 10 dias de paralisação, apenas um vídeo divulgado pelo deputado no dia 6 de fevereiro, terceiro dia do motim, foi visualizado por 2 milhões de pessoas. Nele, Bolsonaro critica o governo do estado e defende a polícia. Claro, gente, qualquer cidadão de bem, ele vai defender a polícia, porque a polícia, afinal de contas, ela é um patrimônio do povo brasileiro, é um patrimônio. Você pode ver que quando um esquerdista é roubado, ele não vai lá chamar o grupo MST, ele não vai lá chamar o povo comunista dele. O que está em jogo nesse país aqui é a esculhambação da família. Isso que está em jogo. E são tão covardes que atacam lá nas criancinhas a partir de 3, 4, 5 anos de idade. E o que eu falo está previsto aqui em plano de governo. Não é palavra minha, não. O objetivo deles é a desconstrução da heteronormatividade. São covardes. São covardes que emboscam criança na escola. Fizeram, dia 15 de maio, 9º Seminário LGBT Infantil. Canalhas! Canalhas! Emboscando criança nas escolas. Canalhas 1000 vezes! Homossexualismo, direito, vai queimar tua rosquinha quando tu bem entender, porra! Não tenho nada a ver com isso! Não queiram estimular crianças, filhos de vocês aqui, humildes!